Imagine a agonia insuportável que esse prisioneiro sofreu. Ele perdeu a vida em um chuveiro depois que os guardas elevaram a temperatura da água para 71 graus Celsius. Quente o bastante para cozinhar um alimento, enquanto permanecia algemado a uma laje de concreto, abandonado até morrer de sede como castigo por ter inundado sua pia. Esse episódio expõe a brutal realidade das prisões, onde os guardas retaliam sem piedade contra os detentos, independentemente da gravidade da infração. O primeiro caso da lista trata de uma agressão violenta de Brian Call contra Ronald Spear. Spear, um homem de 52 anos que sofria de diabetes, doenças cardíacas e insuficiência renal, foi até uma loja no Harlem buscar remédios, mas não percebeu que tinha entrada proibida devido a um incidente anterior de furto. Detido, ele foi enviado à prisão e colocado na enfermaria devido aos seus problemas de saúde. Após dias clamando por atendimento, tentou passar por um guarda, Brian Call, no dia 19 de dezembro de 2012, mas foi recebido com um soco. 2 outros oficiais o imobilizaram, mas Call não parou por aí. Em um ataque de fúria, chutou repetidamente a cabeça de Spear como se fosse uma bola. Mesmo quando um colega tentou intervir, pedindo que parasse, Call continuou. Ele ergueu a cabeça de Spear e declarou: "É isso que acontece quando mexem comigo. Lembre-se de quem fez isso." Em seguida, jogou sua cabeça de volta ao chão. Spear não se moveu mais. Seu cérebro sangrava e seu coração falhou. Para encobrir o crime, os guardas alegaram que Spear havia atacado Call com uma bengala, mas anos depois, Anthony Torres confessou o que realmente aconteceu, levando Call à prisão. Em seu quarto, a polícia encontrou um jornal emoldurado noticiando a morte de Spear. Call foi condenado a 30 anos e a família da vítima recebeu um acordo de 2,75 milhões de dólares em um processo contra Nova York. Alguns anos depois, um outro caso aterrorizante ocorreu, desta vez com Michael Tyree, um homem com transtornos mentais e dependência química. Em 2015, os guardas Gera Lubrin, Matthew Ferris e Rafael Rodrigues atacaram Tyree de forma brutal. Ele havia sido preso por violar sua condicional em um caso relacionado a drogas e aguardava transferência para um centro de tratamento psiquiátrico. Sofrendo de transtorno bipolar e dependência, foi colocado em uma ala especial da prisão. A situação se agravou quando ele recusou a medicação e discutiu com uma enfermeira, chegando a esconder seus comprimidos. Naquela noite, 3 guardas voltaram enfurecidos à cela e o espancaram. O ataque foi cruel. Ele foi chutado e pisoteado sem trégua. Seus gritos de "desculpe, pare" ecoaram pelo local, mas foi deixado ali caído. Horas depois, encontraram seu corpo nu, coberto de vômito e fezes. A autópsia confirmou que seu fígado e baço haviam se rompido devido ao espancamento, levando à morte poucos minutos após a agressão. A investigação revelou mensagens de texto dos guardas se gabando de espancar prisioneiros, especialmente os que tinham doenças mentais, em áreas sem câmeras. Os 3 foram condenados por assassinato em 2º grau e receberam penas de 15 anos, mas a decisão foi posteriormente anulada. A família de Tyree recebeu 3,6 milhões de dólares em um acordo judicial. O caso seguinte é ainda mais chocante. Randall Jordan Aparo foi morto por gás. Aos 27 anos, cumpria pena por fraude com cartão de crédito e sofria complicações severas devido a um distúrbio sanguíneo genético. Ao perceber sangue na boca e urina, buscou ajuda médica, mas não recebeu atenção imediata.
Pela manhã, com seu estado piorando, 2 enfermeiras o examinaram, mas recusaram sua internação. Revoltado, ele gritou: "Vou processar vocês, eu preciso de um hospital." Em vez de atendimento, guardas foram chamados. Sem qualquer avaliação, retiraram-no da enfermaria e o trancaram em uma cela de isolamento. O que se seguiu foi aterrorizante. Ele foi exposto a 600 gramas de gás químico, uma quantidade letal. Outros prisioneiros ouviram seus gritos desesperados: "Não aguento, preciso de ajuda." Horas depois, seu corpo foi encontrado caído contra a porta da cela. Nenhuma acusação foi feita apesar da gravidade do caso. A tragédia persiste no caso de Matthew Walker, que perdeu a vida devido a um simples copo. Condenado a 20 anos por roubo e agressão, Walker foi despertado no meio da noite por um agente penitenciário, exigindo que ele movesse um copo e uma revista fora do lugar em sua cela compartilhada. Irritado, Walker protestou: "Isso é absurdo, me acordar por causa de um copo." A situação rapidamente fugiu do controle quando o agente chamou reforços. Logo, diversos guardas invadiram a cela. Seu companheiro de cela, instruído a sair, assistiu impotente enquanto o caos se instalava. Um dos agentes sacou um spray de pimenta e disparou diretamente em Walker. A confusão se estendeu para o corredor, onde outros presos observavam aterrorizados, enquanto Walker era espancado, chutado e golpeado brutalmente. Após ser algemado, os guardas tentaram removê-lo, mas logo perceberam que algo estava errado. Um deles comentou que a cabeça de Walker parecia gelatina e que sua garganta havia sido atingida com força. Tragicamente, ele não resistiu. A autópsia revelou que sua laringe foi tão esmagada que sua garganta fechou, causando asfixia. Seu corpo também apresentava pelo menos 11 ferimentos distintos. Apesar da brutalidade evidente, nenhum dos oficiais envolvidos foi acusado. Falaremos de Cameron Williams. A impiedosa injustiça continua com a morte de Cameron Williams. Em 30 de outubro de 2023, Cameron Williams, de 24 anos, faleceu em um incidente controverso que levantou sérias preocupações sobre o tratamento dos detentos. Sua mãe, Raven Anderson, lamentou: "Não pude salvar meu filho. Ele se foi e não vai voltar." Williams enfrentava problemas de saúde desde que sofreu um derrame 9 dias antes. Relatos indicam que ele não recebeu atendimento médico entre 17 horas e 30 minutos do dia 29 e 5 horas e 30 minutos da manhã do dia 30 de outubro. Nos dias anteriores à sua morte, a equipe de saúde falhou em administrar os procedimentos médicos necessários e realizar rondas de verificação. Seu corpo foi encontrado 12 horas após seu falecimento, com espuma branca saindo da boca e sangue no nariz. Megan Leber, uma enfermeira registrada, havia atendido Williams por dores estomacais e vômitos, mas uma radiografia agendada para 23 de outubro foi misteriosamente cancelada. Detentos relataram que Williams implorou por socorro antes de morrer. Sua mãe processou o Departamento de Correções de Wisconsin por violação dos direitos civis, buscando justiça para seu filho. É Marvin Booker. O caso de Marvin Booker é mais um episódio de brutalidade policial. Booker, um pregador de rua e morador de rua em Denver, foi detido em 2010 devido a um mandado de posse de maconha. Durante o processo de fichamento, abaixou-se para pegar seus sapatos que havia retirado anteriormente. Esse gesto foi mal interpretado por um policial, que tentou detê-lo. Ao reagir com um movimento brusco do cotovelo, Booker atraiu a ação de 4 outros agentes, que o agrediram violentamente até que ele cedesse. Em seguida, usaram um taser contra ele. Tragicamente,
Booker não sobreviveu ao ataque. Seu irmão relatou que os agentes continuaram a segurá-lo, aplicando descargas elétricas e o sufocando por quase 3 minutos consecutivos, mantendo-o imobilizado por mais 5 minutos até que uma enfermeira chegasse para tentar reanimá-lo. No total, mais de 7 minutos se passaram antes que Marvin Booker falecesse dentro da prisão. O incidente foi registrado por mais de 20 testemunhas, mas mesmo com essa prova contundente, a investigação prometida sobre o uso do taser não levou a acusações ou punições para os policiais envolvidos. Curiosamente, a família de Booker recebeu uma indenização de $6 milhões em um processo civil, embora esse valor jamais compense a perda irreparável de uma vida. O próximo caso expõe ainda mais eventos perturbadores. Samuel Harrell, morto por agentes penitenciários conhecidos como Beat Up Squad. Esse trágico episódio ocorreu na noite de 21 de abril de 2015, no prédio 21 da Fishkill Correctional Facility. Harrell, um detento com transtorno bipolar, era conhecido por seu comportamento imprevisível. Naquela noite, ele fez as malas e afirmou que estava indo para casa, apesar de ainda ter anos a cumprir por tráfico de drogas. Após um confronto com os guardas, foi derrubado e algemado. Segundo mais de uma dúzia de testemunhas, cerca de 20 agentes, alguns pertencentes ao temido grupo Beat Up Squad, espancaram Harrell, um homem negro com socos e chutes, proferindo insultos raciais. Edwin Pearson, um preso que assistiu à cena de um banheiro próximo, descreveu: "Eles pulavam sobre ele como se fosse um trampolim." Ao chamarem uma ambulância, os oficiais alegaram que Harrell possivelmente havia sofrido uma overdose de K2, uma droga sintética similar à maconha. Ele foi levado ao St. Luke's Cornwall Hospital, onde foi declarado morto. A autópsia revelou graves lesões na cabeça e nos membros, mas nenhum traço de drogas ilícitas, apenas vestígios de antidepressivo e tabaco. O mais chocante foi a conclusão do laudo. Ele sofreu uma arritmia cardíaca após o confronto com os guardas. No entanto, ninguém foi responsabilizado por sua morte. Agora este é Martin Harrison. O caso seguinte envolve Martin Harrison, que faleceu após ser atingido por um taser. Detido em 13 de agosto de 2010 por atravessar a rua ilegalmente, foi levado à prisão de Santa Rita. Ele também possuía um mandado em aberto por não comparecer a uma audiência de DUI, direção sob efeito de álcool. Harrison relatou a um enfermeiro da prisão que bebia diariamente e já havia sofrido crises de abstinência, mas foi colocado na população geral sem o devido acompanhamento. Dias depois, começou a ter alucinações e apresentar comportamento errático. A situação se agravou quando foi encontrado escondido atrás de um colchão e os guardas tentaram transferi-lo para outra cela. Ele teria reagido e tentado pegar o taser de um dos agentes. De acordo com o advogado da família, Michael Haddad, 10 guardas dispararam tasers contra ele e o espancaram brutalmente. Levado ao centro médico da prisão, Harrison desmaiou naquela noite e faleceu 2 dias depois. O laudo apontou que sua morte foi causada por falta de oxigênio no cérebro após uma parada cardíaca decorrente do confronto. O condado de Alam e a empresa responsável pelo atendimento médico dos presos chegaram a um acordo de $8,3 milhões com os 4 filhos adultos de Harrison, encerrando um processo federal. Embora o caso tenha sido resolvido com uma indenização milionária, a morte de Timothy Shah evidencia um nível ainda mais extremo de brutalidade e vingança. Outro caso
Kelly Thomas. Aqui falaremos da morte de Kelly Thomas, vítima de um dos piores espancamentos já registrados. Diferentemente dos outros, Thomas não estava sob custódia quando foi atacado. Em 5 de julho de 2011, na cidade de Fullerton, Califórnia, Thomas, um homem sem teto com esquizofrenia, foi violentamente agredido por policiais após uma suspeita de vandalismo. A polícia alegou que ele reagiu agressivamente, ferindo vários agentes. No entanto, vídeos e testemunhos revelaram a verdade. Os policiais foram os verdadeiros agressores. Eles utilizaram repetidamente um taser e espancaram Thomas, mesmo depois de imobilizá-lo. Seu rosto ficou irreconhecível, com fraturas múltiplas. Ele sufocou com seu próprio sangue e sofreu asfixia devido à pressão no tórax. O legista determinou que a falta de oxigenação no cérebro foi a causa da morte. Os policiais envolvidos enfrentaram acusações. Manuel Ramos foi indiciado por homicídio em 2º grau e homicídio culposo, enquanto J.C. Telly e Joseph Wolf foram acusados de uso excessivo da força. No entanto, todas as acusações foram retiradas e ninguém foi responsabilizado. Esses casos mostram um padrão cruel de abuso de poder e negligência dentro do sistema prisional. Até onde isso vai? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando mais histórias, não pare agora. Clique em um dos vídeos na tela e siga acompanhando. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Caso precise de mais ajustes, é só avisar.